No teu WhatsApp, né? Não, posso mandar o link, vou manda já. então. We are already on. Let me have a look. Okay. Podes entrar a partir do Facebook e fazer a partilha, também copiar o link. Já estamos live. Mas o Facebook ainda não deu nenhuma notificação aqui no meu telefone. Podes entrar a partir It's good. do Facebook e fazer a... Boa noite a todos. Estamos aqui a procurar partilhar o link da live que iremos fazer. Ok. Bro, dá para partilhar? Ou nem por isso? Tá sim. Ok. Boa noite, pessoal. Vamos esperar algumas pessoas para poderem ter acesso. Enquanto esperamos, vamos indo partilhando o link. Ok. Ok. Vamos esperar o pessoal, as pessoas começarem a entrar para começar com a nossa live. Como não é diferente, damos sempre um espaço para aqueles que ainda não entraram para poderem entrar. Você que já está ali do outro lado, pode começar já a fazer a partilha da live para também as outras pessoas terem a oportunidade de acompanhar. Ok. Então são 20 horas e 9 minutos. Vamos esperar mais alguns minutinhos. Não sei se o Dr. Eduardo consegue me ouvir em condições. Consigo sim, Sérgio. Ok. O pessoal que está do outro lado, queremos ouvir o vosso feedback, se conseguem nos ouvir em condições também. Por favor, dizem nos comentários, só para sabermos como é que está o feedback da transmissão. Ok. Temos ali já um feedback do nosso ilustre Davi Miguel, que diz que ouve perfeitamente, muito bom. Isso é muito bom. David Miguel, né? David Miguel, certo. Por acaso o David tem sido um assistente assíduo dos nossos programas, né? O projeto Investindo e Crescendo Juntos. David, muito boa noite, companheiro. Estamos juntos. Isso é muito bom, senhor Miguel. Pronto, acredito que já estamos em condições para dar seguimento naquilo que é a nossa live, daquilo que é o nosso programa. Acredito que algumas pessoas já foram partilhando o link para os outros poderem acompanhar. Acredito que já estão para seguimento naquilo que é. Então, doutor Eduardo, estás pronto? Quer para começarmos a live? Pronto, doutor Cacopia, podemos avançar. Então, boa noite a todos todos vocês que nos acompanham nesta live, né, que temos como o tema a busca
da independência financeira e a satisfação em Deus. E nós estamos aqui para juntos poder aprender, para poder partilhar a informação daquilo que nós soubemos. Acredito que vai poder ajudar algumas pessoas, vai poder maximizar a compreensão de algumas pessoas, vai poder despertar algumas pessoas. E eu tenho como convidado o nosso Dr. Eduardo Antônio, ele que é angolano, ele que é cristão reformado e também é um financeiro, formou-se no IUM, na Universidade International Business Management, e ele que tem várias certificações, né, que está capacitado para dar resposta a esta questão, a este tema. Então, sem mais delongas, muito mais do que eu, que sou Sérgio Cacope, que é que vos fala, vou dar o stage ao nosso doutor para dar uma introdução e começar já com a nossa live, né? Então, doutor, está à vontade. Muito obrigado, Dr. Sérgio Cacope, irmão Sérgio Cacope. Boa noite a todos que nos assistem, a todos que fazem parte desta live. E é sempre com muito gosto que me predisponho para estar aqui e compartilhar com todos aquilo que temos aprendido ao longo desses anos, no nosso dia a dia. Né? Tem-se dito que o conhecimento é que nem um guarda-chuvas, que só tem utilidade, né? Só tem utilidade quando nós partilhamos, quando nós nos abrimos para o mundo, para as pessoas. Então, assim estamos a fazer bom uso daquilo que nós soubemos e também é sabido que, pronto, né, não existe um ser humano que seja desprovido de conhecimento algum, como também não existe um ser humano que seja detentor de todo o saber. Né? O que existe é uma interdependência de saberes, por isso é que estou aqui, está ali o Dr. Cacope e amanhã poderá ser uma outra pessoa aqui conosco. E a apresentação foi muito bem feita, Dr. Cacope. Acredito que não há muito que se diga, né? Vamos direto a esta temática que acredito eu é muito atual e atuante, é muito pertinente e tudo isto parte desta problemática que nós enquanto seres humanos, enquanto homens vivendo em um mundo, há uma problemática com a qual nós nos deparamos. E que problemática é esta? Esta problemática surge do facto de que os recursos naturais à nossa disposição são escassos e, em contrapartida, as necessidades do ser humano, as nossas necessidades são ilimitadas, e isto é conhecido como a problemática da economia. Né? E nós podemos simplificar essa problemática com a questão como então nós podemos satisfazer os desejos ilimitados com recursos limitados, né? Como satisfazer, como atender, como dar resposta aos desejos ilimitados dos seres humanos com recursos limitados, né? Basicamente, esse é o fundamento da ciência econômica. E este problema, nós vivemos esse problema no nosso dia a dia. Isto se reflete desde a pobreza extrema até mesmo aquelas pessoas que pertencem a essa classe trabalhadora, né, e que, ainda que oferindo um salário, uma remuneração, nós vemos na sociedade pessoas que estão endividadas, né? Nós temos entre nós pessoas que não conseguem realizar um projeto sem recorrer a um crédito bancário. Pior até, vemos pessoas entre nós que não conseguem dar resposta às suas necessidades sem que recorram, e de acordo com a nossa realidade, a um Kingla. É bem sabido que nós temos muitos cidadãos pertencentes à classe trabalhadora cujos cartões de crédito, os multicaixas, os bilhetes de identidade estão na mão dos Kinglas, né? Nós vemos entre nós pessoas da classe trabalhadora que para eles o sair para
a jantar fora com a família, em um restaurante, é um luxo, né? É um luxo. Nós temos... Então, são inúmeras situações que nós vivemos, são inúmeras situações que nós vivemos, que atingem não só aqueles que estão sem um trabalho, né? Aqueles que pertencem à classe dos desempregados, mas mesmo até aqueles que exercem um ofício, ainda têm muitas dificuldades em como lidar, como gerir as suas finanças pessoais. Então, é de extrema importância que nós paremos e analisemos como tem sido a nossa relação com o dinheiro, né? Como nós ganhamos dinheiro, como nós gastamos o nosso dinheiro, como nós perdemos o nosso dinheiro, como nós desperdiçamos o nosso dinheiro, como nós poupamos e também como nós investimos. São questões que, dada a atualidade que nós vivemos, urgem se nós pararmos e pensarmos e meditarmos seriamente nestas questões. Então, daí a importância de abordarmos essa temática, que é a busca pela independência financeira. E, se calhar, muitos daqueles que nos acompanham questionam-se, né, o que é independência financeira, o que é a tão dita independência financeira. Nós podemos definir a independência financeira, doutor Sérgio, como que aquele indivíduo, né, que vive, ou seja, aquele indivíduo que vive das suas rendas, fruto dos seus investimentos, sem que este tenha necessidade de trabalhar. Em outras palavras, nós podemos dizer que a independência financeira é quando o indivíduo que tem o seu capital investido, o indivíduo que tenha ativos e cuja rentabilidade desses investimentos, cuja rentabilidade desses ativos gera uma renda suficiente para custear o padrão de vida que essa pessoa definiu como ideal para ter uma tranquilidade, para viver uma vida cômoda e em segurança, sem que este precise trabalhar. A título de exemplo, né, sem irmos muito ao detalhe, suponhamos que um cidadão, né, que ofira uma remuneração mensal de 500 mil kwanzas. Ele ganha 500 mil kwanzas, é o dinheiro que cai na conta dele, no banco. Né? Ele, quando ouve que o salário caiu, ele entra no Buy Direto ou vai no ATM e ele consulta 500 mil. Esse indivíduo, porém, para que ele atenda às suas necessidades, né, dos 500 mil que ele ganha, ele diz que não, para atender às minhas necessidades, eu simplesmente preciso de 300 mil kwanzas. Eu, com 300 mil kwanzas, consigo me virar ao longo do mês. Então, o que é requerido? Nós, se entendemos que esse indivíduo tem um custo mensal, com as suas despesas mensais de 300 mil kwanzas, e nós multiplicarmos esses 300 mil kwanzas vezes 12, né? Eu poderia pedir a alguém que fizesse essa multiplicação, mas eu já fiz. Esses 300 mil kwanzas vezes 12, né? Que esses 12 correspondem a um ano, então nos dá um total de 3 milhões e 600 kwanzas. Esses 3 milhões e 600 kwanzas correspondem ao custo anual desse indivíduo. Corresponde ao custo anual desse indivíduo. Então, nós podemos subentender, né, e com esses 300 mil kwanzas, essa pessoa vive bem. Para ele, 300 mil kwanzas, ele vive bem. Então, nós entendemos que os 3,6 anual é o que ele precisa para dar resposta às suas necessidades mensais. Então, nós podemos dizer que este indivíduo vai alcançar a independência financeira quando ele tiver um investimento ou quando ele tiver ativos que geram lucro, né, capaz de gerar um retorno que seja igual ou superior a esses 3,6. Quer dizer que se no ano o investimento que esse indivíduo tem lhe gera essa renda de 3,6, esse indivíduo não precisa mais de trabalhar.
Porque fruto dos seus investimentos, ele já consegue dar resposta às suas necessidades mensais. Claro que aqui estamos a descartar o fator inflação, né? Porque se ele hoje com 3,6 consegue dar resposta às suas necessidades, claro que daqui a 2 meses, se calhar, tendo em conta a nossa realidade angolana, em que a taxa de inflação mensal vai subindo, então certamente que esse valor já não seria suficiente para dar resposta à necessidade desse indivíduo, mas estamos aqui a usar isso a título ilustrativo. Então, é importante nós notarmos, nós realçarmos que, então, urge essa necessidade, né, e muitos assim têm enveredado o esforço de ir atrás, de ir à busca da tão dita independência financeira. Porém, muitos buscam essa independência financeira com a motivação errada. Né? Com a motivação errada. Nós sabemos que, e deixa-me aqui abrir um parênteses, né? Falando dessa motivação errada. A motivação errada para buscarmos a independência financeira. Que motivação é essa? Nós sabemos que o ser humano tem em si a necessidade de aceitação social. Todos nós temos essa necessidade de aceitação social. Todos nós queremos nos sentir aceites na sociedade, queremos nos sentir valorizados na sociedade. E aliado a isso, está o facto de que nós vivemos em uma sociedade muito, ou se não mesmo materialista, em que as pessoas são valorizadas por aquilo que têm, por aquilo que possuem, e não por aquilo que são. Né? E tanto que há um escritor que é Paul Ebert. Paul Ebert, em um dos seus artigos, ele diz que o ser humano tem a tendência de ver as pessoas que não são parte do seu contexto imediato como parte da paisagem ou pedaço de mobília. Ele diz que aquelas pessoas que não fazem parte do nosso contexto social imediato, aquelas pessoas que nós, pronto, ao sairmos de casa para ir trabalhar, que não tem a mesma relação conosco, nós olhamos para aquelas pessoas como paisagem, como parte da paisagem, como um pedaço de mobília, não nos dizem muita coisa. E essa teoria foi confirmada pelo um psicólogo brasileiro, que é o Fernando Braga. Esse senhor, durante 8 anos, né, no Brasil isso, ele vestiu o uniforme de um trabalhador de rua. Né? Ele vestiu o uniforme de um trabalhador de rua e ele passou esses 8 anos varrendo ali à volta da Universidade de São Paulo. E ele fez isso quando preparava a sua tese do mestrado intitulada Invisibilidade Pública. Esse psicólogo chegou à conclusão que as pessoas enxergam no outro simplesmente a sua função social. Ele disse que até um bom dia, que raramente ele ouvia, era como se fosse um sopro de vida que ele recebesse. Quer dizer que as pessoas passavam por ele e estavam nem aí por ele. Por quê? Porque aquele cidadão, né, supostamente cidadão, o senhor Braga, que trabalhava ali varrendo as ruas, né, a sua atividade, a sua pessoa em si, não tinha nenhum impacto direto na vida das pessoas que passavam por ele. Então, ele era simplesmente visto como parte da paisagem ou um pedaço de mobília, segundo a teoria que eu acabei aqui de mencionar. Né? E por causa dessa necessidade de aceitação, muitos buscam a independência financeira e muito mais, não é? Enveredando por caminhos desonestos. Muitos querendo ser aceitos no seu círculo social, na família, até famílias que quem não trabalha não pode dar opinião nos óbitos, casamento, ele não só tem que ficar sentado. Né? A nossa sociedade é muito materialista, isso é um fato. Então, muitos querendo ser aceitos, muitos querendo ser valorizados, buscam a tão dita independência financeira, é verdade, por caminhos errados. Muitos vão procurar feitiço, outros ficam invejosos mesmo. Muitos contraem dívidas e atrás de dívidas,
Alguns vivem uma vida de ostentação, né? Quer dizer, no público demonstra um estilo de vida que está acima da sua capacidade financeira, né? Então, é necessário que essas pessoas entendam que não existem atalhos para a independência financeira, mas devemos sim buscar essa independência financeira com a motivação correta, com a motivação certa. Então, tudo passa por uma questão de mentalidade. E nós sabemos que entre nós há aqueles que, de facto, pretendem dar melhores condições de vida à sua família, aqueles que estão cansados de trabalhar como escravos, né? E há um amigo que constantemente me tem dito que nós somos escravos assalariados, né? Escravos assalariados. Então, nós gastamos muitas e muitas horas trabalhando para outrem, trabalhando para os outros e quase que não temos o tempo para nós mesmos. Não temos tempo para as nossas famílias. Há quem sequer nem acompanha o desenvolvimento dos próprios filhos, porque está sempre atarefado, está sempre a trabalhar. Então, essas pessoas, eles querem mudar de vida, querem dar melhores condições à sua família, querem ter maior flexibilidade no seu tempo. Eles querem poder sair com a família, querem poder, no final do ano, 1 ou 2 vezes, ir para fora do país, né, conhecer outros países, conhecer uma outra realidade, né, ou dedicar-se a uma atividade que sempre gostou. Então, há esses entre nós que não querem simplesmente depender do seu salário, né, mas querem diversificar as suas fontes de renda, né, diversificar as suas fontes de renda. Então, para essas pessoas, né, acreditamos nós que, em primeiro lugar, importa realçar isso, e segundo, há um livro que muito aprecio, que é a Psicologia Financeira. A Psicologia Financeira, ali o autor diz que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. Ele diz que o sucesso financeiro, essa independência financeira não só, tem pouco a ver com a nossa inteligência e muito mais a ver com o nosso comportamento. E ela ali dá exemplo de, na altura, nos Estados Unidos, alguns magnatas, e deu exemplo de um jovem de 20 anos formado na área de IT, que, aos seus 20 anos, desenvolveu um software que vendeu em muitas empresas e ele tornou-se rico, porém era alguém que vivia esbanjando o seu dinheiro, vivia de forma muito opulenta. Né? O livro ele diz que ele, por dia, gastava muito e muito dinheiro, e que, com o passar do tempo, esse jovem, ele tornou-se, não digamos que pobre, mas podemos dizer que já não tinha as condições, né, as mesmas condições de vida. Por quê? Porque ele viveu de forma desregrada. E, em contrapartida, apresenta-nos um outro cenário, também de um cidadão americano, né, que trabalhava em uma oficina e também fazia limpeza em alguns restaurantes. Que esse senhor, ao longo da sua vida, ele foi disciplinado a fazer poupança e investir em ações. Quando esse senhor, aos 90 anos, morreu, as pessoas ficaram surpresas porque ele deixou uma fortuna para os seus descendentes. E ele também só ficou conhecido depois da morte. Né? Só ficou conhecido depois da sua morte. Quer dizer que a pessoa pode ser muito inteligente, mas se não for disciplinada a nível financeiro, essa pessoa não tem garantia de alcançar uma independência financeira. Em contrapartida, uma pessoa desprovida de um QI elevado, mas que com um bom planejamento, com paciência, com perseverança, persistência, trabalho árduo e investimentos certos, essa pessoa pode sim alcançar a tão dita independência financeira. Então, nós, com isto que acabamos de dizer, né, queremos já agora, se calhar alguns estão se perguntando, ok, então como... Né, porque acredito que muitos, quando viram ali o tema, só estavam a se perguntar como é que é o alcance, então, a dita independência financeira. Todo mundo quer ser independente financeiramente. Doutor, antes de continuar, gostaria de saudar também
o nosso pessoal que nos acompanha, né? Temos aqui o senhor Miguel, já saudamos, a Aurora Seteca, a Márcia Senda, temos aqui o surpreso Miguel, Olívio Leonardo também está a acompanhar, temos a Vanessa Oliveira, o Pedro Sapalo, a Niel Lussassi, temos o Júlio Xavier Candanda, temos o Quintino Júnior, temos aqui o Yasmi Lupini, o nosso maestro, temos aqui a Znaida Catumbela, o Moraes Tijuana Edu Tonito, temos o Boné Senda, Jucana Calambo. Então, essas são as pessoas que eu vejo que comentaram, já queremos saudar. E é verdade que é um tema bastante pertinente, né? E o doutor estava já... Teve aqui uma questão, na verdade, que alguém já fez, mas pronto, acho que o doutor pode continuar para posterior podemos responder, ou não sei se leio ou posso espelhar aqui já a pergunta, ou só depois, ok, depois é que sim, acredito que a posterior vamos dar esse momento para as questões. Eu, por acaso, também estou aqui a acompanhar, entrei agora para acompanhar algumas mensagens, vi já uma mensagem aqui do senhor Júlio. Acredito que a posterior, porque se calhar há algumas questões que ao longo da abordagem vão ser respondidas, então vamos caminhar um pouquinho mais e a posterior abrir esse espaço para perguntas e respostas, né? Então, dizíamos nós, como então alcançar a tão dita independência financeira, né? Dizer que não existe uma fórmula mágica para tal. O que existe são passos, né, que devem ser dados, fruto de outros, porque a ciência econômica é assim, nós olhamos para trás, vemos o que os outros fizeram, então temos uma orientação do que fazer. Então nós olhamos para aqueles que são bem-sucedidos financeiramente e ouvimos, lemos o que essas pessoas fizeram. Então é com base nisso que nós também, e fruto também da experiência pessoal, os passos que temos dado, os resultados que temos visto, então, a compartilhar aqui com todos, né? Como então alcançar a tão dita independência financeira. E nós vamos dar alguns princípios básicos de gestão financeira pessoal que acreditamos serem pertinentes e fundamentais para quem deseja caminhar rumo a essa independência financeira. E importa notar que existem dois grupos de pessoas. Existem dois grupos de pessoas dentro da classe assalariada. Nós temos aqueles que recebem o seu salário, né, no final do mês, recebem o seu salário, e quando o salário cai na conta, essa pessoa, aqueles que têm cujos bancos têm o internet banking, tem ali um aplicativo que a partir do telefone consegue fazer todas as transferências. Ele pega o telefone, o salário caiu e é só transferir. Transferiu para aqui, para ali, despesa daqui, despesa da colar, pagar dívida. Quer dizer, ele ainda está no serviço, mas já está a transferir. Quando chega em casa, ele simplesmente sobrou com dinheiro do pão. Simplesmente sobrou com dinheiro do pão. É sério. Nós queremos com isso dizer que há pessoas, quando o salário cai, todo o salário é gasto em consumo, no consumo. E como se não bastasse, essas pessoas, como muitos vivem de ostentação, vivem de aparência, essas pessoas acabam tendo um estilo de vida acima das suas possibilidades financeiras. Daí que muitos acabam contraindo dívidas. Quer ter o último iPhone, quer ter um carro topo de gama, quer pagar uma renda em um condomínio de renome privilegiado. Essa pessoa já não consegue andar de moto, o táxi quer 150, ela agora contratou um táxi particular, que mensalmente paga 15 mil kwanzas, 20 mil kwanzas, porque quer chegar também no serviço a brilhar, e acaba contraindo dívidas. Qual é o resultado disso? É pobreza, é miséria. Né? É o que nós chamamos de a roda dos ratos. Certo. Essas pessoas acabam miseráveis. Porque aquilo entrou, saiu. Entrou, saiu. Nunca, até o dia 15, alguns se chegam com dinheiro. Até o dia 20. É muito esforço, mano. É muito esforço. E isso caracteriza 60, 70, ou se não 80% da nossa população. Da nossa população. Né? É agora que nós
conseguimos ouvir uma outra coisa sobre educação financeira. E deixa eu dizer que nem metade da nossa população, né, os cerca de 36 milhões de habitantes, nem metade tem educação financeira. Isso segundo alguns dados que nós estivemos a pesquisar. Não tem, as pessoas não têm educação financeira. Não tem educação financeira. Então, temos essas pessoas nessa classe, nesse grupo. Enquanto que há um outro grupo de pessoas que recebem o salário. Quando o salário cai, essa pessoa se esforça ao máximo para reduzir as suas despesas, para não viver acima das suas condições financeiras. E daquilo que lhe sobra, essa pessoa consegue fazer uma poupança, essa pessoa consegue fazer um investimento em ativos, né? Consegue fazer um investimento em, se calhar, ativos a quem não esteja a compreender, e vamos usar aqui uma linguagem terra a terra para que possamos todos compreender. Essas pessoas da poupança que fez, a parte do rendimento, do salário que caiu, que ele não gastou, não foi dado ao consumo. Ele guardou 100 mil, outro mês mais 100 mil, mais 100, mais 100. No final do ano ele tem 1 milhão de kwanzas. Com esse 1 milhão de kwanzas ele pensa, o que é que eu vou fazer com isso? Apesar de que isso vamos falar mais adiante, ele pensa em comprar alguma coisa, vamos dizer, comprar uma moto que vai passar a lhe dar uma renda extra. É isso que nós chamamos de alguém que poupou e investiu em um ativo, porque uma moto passa a ser um ativo dele, né? Passa a ser um bem dele, mas não é um ativo, a moto dele não é um ativo como um carro. Né? Ele comprou o carro é um ativo sim, mas é um ativo que não gera ativos, que não gera receita, não gera lucro. Já a moto vai lhe gerando algum lucro. Então temos as pessoas que fazem parte dessa classe, né? E acreditamos que esse é o primeiro passo, é a pessoa, e estamos a dar já a primeira dica, que é para esses que buscam a independência financeira. Qual é a primeira dica? A primeira dica é mudar a nossa forma de pensar. Mudar a nossa forma de pensar. Nós precisamos acreditar que é possível, sim, nós alcançarmos a independência financeira. É possível, sim, nós temos uma vida estável. É possível, sim, nós, durante o ano, termos uma viagem no exterior do país, nem que for na Namíbia. É possível, sim, mensalmente sair com a família para comer fora. É possível termos um carro próprio. É possível termos uma casa própria. É possível que, para que a gente conclua o nosso plano, se calhar queremos vedar os muros da nossa casa, se calhar tu queres comprar um terreno, se calhar tu queres casar, tu não precisas esperar o subsídio de férias para casar, tu não precisas esperar o subsídio de férias para vedar tua casa. Com uma boa poupança, com uma disciplina, é sim possível fazer isso. Então, o primeiro passo começa por uma desconstrução, né, de tudo aquilo que serve de impedimento, de bloqueio, para que busquemos a independência financeira. É verdade que muitos de nós crescemos numa família onde não tem nenhuma pessoa que tenha alcançado a independência financeira. Nós nunca estudamos com alguém que tenha alcançado a independência financeira. Não temos nenhum amigo que seja independente financeiramente. Não temos nenhum colega de trabalho que seja independente financeiramente. É complicado para essa pessoa pensar que um dia vai ser independente financeiramente. Mas apesar disso, há necessidade de nós nos munirmos, né? Há necessidade de nós nos munirmos não só de conhecimento, né? Não só de conhecimento, mas também nós precisamos, acima de tudo, mudar o nosso mindset, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as coisas, de olhar para o mundo. E se tu não crees que é possível, tudo que nós estamos aqui a dizer vai ser em vão. Né? Se tu achas que o que nós estamos aqui a dizer é bungle, bangle, não vais mudar mesmo de vida. Se tu achas que o país tem dono, que o país é de marimbondos, não vais mudar de vida, mano. Então precisamos primeiro mudar nossa mentalidade, dizer que sim, é possível, eu posso. Né? O que é que te distingue de Elon Musk?
O que é que te distingue de Mark Zuckerberg? Mano, nós podemos. Nós podemos. Então, o primeiro passo é mudança da mentalidade. Mudar nossa forma de pensar. Segundo, tu precisas te organizar. Eu preciso me organizar financeiramente falando. Há quem, quando o salário cai, e tu lhe perguntas no final do mês, gastaste com o quê? Não sabe. Ele até diz que eu não sei onde foi o meu dinheiro. Eu não sei onde foi o meu dinheiro. Gastaste como? Não sei. Então nós precisamos de estar organizados financeiramente. Nós precisamos ter um orçamento. Fazer uma orçamentação mensal. Ter um orçamento. Segunda dica, tenha um orçamento. O que é um orçamento? O orçamento é um papel. Você pode fazer em Excel, para quem domina Excel. Há quem, se calhar, não tem as condições de ter um Excel. Compre um caderno. Já vi aqui um caderno. Compre um caderno. Pode ser um caderno que nem esse. E nesse caderno, você vai anotar mês de janeiro. Escreva ali janeiro no caderno por cima. Janeiro de 2024. Ok. Salário, 100 mil kwanzas. Está aqui salário, vai meter embaixo 100 mil kwanzas. Do outro lado, tu vais colocar as tuas despesas, os custos que tu tens mensal. Isso tem que ser feito antes do salário cair. Tu tens que fazer uma planificação com o que tu queres gastar. Despesas, epa, vou ter que separar dinheiro para o pão, para o combustível, vou ter que separar o dinheiro para aquilo que são as minhas necessidades pessoais, comprar um creme, um desodorizante, um perfume. Quer dizer, tu vais ter tudo por escrito. De um lado tens o que tu vais receber e do outro os teus custos. Isso é uma orçamentação. E claro que os teus custos não podem ser superiores ao que tu recebes. Porque se tu tiveres um estilo de vida superior ao ordenado, ao salário que tu recebes, claro que tu vais contrair dívida. De onde tu vais tirar dinheiro para sustentar esse teu estilo de vida? Vais ser obrigado a fazer dívidas. Então, esse orçamento, essa orçamentação, vai te permitir controlar de onde o teu dinheiro vem e para onde o teu dinheiro vai. Esse orçamento vai permitir te controlar com o que tu tens gasto. Tens gasto com o quê? Então tu vais ter esse controle. E tendo esse controle, tu vais poder identificar alguns gastos desnecessários. Porque todos nós temos gastos desnecessários. Todos nós. Sim, doutor, temos... desculpa, Sim. Tá a cortar. Acredito que estamos aqui para a pessoa entender. A princípio, estamos aqui a falar para pessoas que trabalham, porque acredito que para aquele que também nos acompanha, tem pessoas que não têm um trabalho e também querem, claro, ter um princípio ou como começar para ter independência financeira. Acredito que depois terá-se uma necessidade de, sim, ter uma maior clarificação para aqueles que, de facto, não têm mesmo nada, nem sabem como começar, não têm uma fonte de rendimento. Então, acho que depois terá-se essa necessidade de dar uns chegas também naqueles irmãos desempregados que nem sequer sabem. Prontos, acho que o doutor pegou a questão, né? Pode continuar. Sim, certamente. Nós estamos a falar para aqueles que fazem parte daquele segundo grupo, né? Estamos a falar para a classe trabalhadora. Certo. Né? E falávamos da necessidade de ter um orçamento, fazer uma orçamentação, né? Para vermos com que nós temos gastos. E tu, no final de cada mês, tu pegas naquele orçamento e vejas com que tu tens gasto. E há alguns gastos que, de facto, que sem os quais nós podemos viver. Há gastos que sem os quais nós podemos viver. Então, tu olhas para esses gastos e tu vais cortando. Isso aqui, não sei por que todos os meses eu tenho que comprar chocolate para mim. Todos os meses, quer dizer, todos os meses tenho que comprar chocolate e iogurtes. Quer dizer, iogurtes, chamamos os miminhos. Há alguns miminhos que podem ser cortados. E tu vais cortando. E tu precisas mesmo cortar, né? Porque isso requer esforço. Tu vais cortando. Assim que tu vais cortando esses gastos não essenciais, essas necessidades secundárias, é assim que nós chamamos em economia, essas necessidades secundárias, tu vais ver que tu vais sobrar no final do mês com algum valor. E deixa eu dizer que para nós aqui em África, o homem
O homem, né, uma das principais despesas, uma das principais liabilities, um dos principais passivos dos homens são as mulheres. Ele é um cidadão. É sério, mano. São as mulheres. Estamos aqui a falar para jovens e estamos a falar para aqueles que. Quer dizer, ele é casado, mas pronto. Ele tem 4 namoradas. Uhum. Está se arranjar despesa. Você jovem, já vive na casa dos pais. Teu pai conseguiu um emprego para ti. Vai mais arranjar 4 namoradas. Quando é que você vai ser independente financeiramente? É ativo que você está a se procurar. É passivo, perdão. É despesa. E isso faz parte da nossa realidade, doutor Cacope. Faz parte da nossa realidade. Doutor, só para situar as pessoas, primeiro falamos mudar a forma de pensar, agora estamos em se organizar, ainda estamos nesse tópico na organização. Exatamente. Então, a necessidade de cortar mesmo aqueles gastos que não agregam nenhum valor. Corte e vai ver que no final do mês poderás sobrar com um pouquinho mais. Essa parte que te sobrar, é que tu deves poupar, tu deves fazer uma poupança. Claro que há quem o salário dele não lhe permite poupar, tendo em conta o custo de vida atual em Angola. Há quem o salário dele não lhe permite mesmo poupar. Mano, não se aperta. Não se aperta. Nem todos podem fazer poupança. Quando digo nem todos podem fazer poupança, não me refiro à capacidade ou ação de fazer todos. Ação, todos podemos. Essa ação todos podemos ter, podemos fazer. Mas digo em termos de condições financeiras. Há quem precisa primeiro procurar aumentar a sua fonte de renda, precisa procurar mais um emprego, se qualificar para ver se aumenta um pouco o salário e assim, a posterior, pensar em fazer poupança. Né? Mas aquele que pode, consegue reduzir os seus gastos, faça uma poupança. Faça uma poupança. Né? Essa é a terceira dica, tenha uma poupança. Poupança que é a parte do nosso salário que nós não gastamos e que nós guardamos. Isso é poupança. E o quarto ponto, que para mim é um dos fundamentais e é algo que eu é algo que levo muito, muito a sério, é algo que, se calhar, digo que marcou muito e tem marcado muito a minha vida no que diz respeito ao conceito de educação financeira, a busca pela independência financeira. E eu aprendi esse conceito com o Dr. Martin Mwinga, né, que é o CEO da First Capital, que é uma empresa namibiana. Né? No seu livro Building, ou seja, ajuntando blocos para a riqueza, ele ali fala de um conceito que é o pay yourself later, paga-te a ti mesmo depois, né? E há um outro investidor, que é o Brian Tracy, que ele diz que a razão pela qual as pessoas se reformam pobres, né, é aquilo que os economistas chamam de incapacidade de adiar a gratificação. Ele diz que muitas pessoas se reformam pobres devido à sua incapacidade de adiar a gratificação. E isto está diretamente relacionado com o que dizia o doutor Martin Mwinga, que paga-te a ti mesmo depois. O que é isso? Tu podes abrir mão de um benefício agora para que tu venhas a usufruir desse benefício a posterior. Suponhamos que tu tens a possibilidade, né? Tu tens a possibilidade agora, se calhar, de viajar, queres ir conhecer a Europa. Tu tens contigo 1 milhão de kwanzas, tu dizes, estou aqui 1 milhão de kwanzas, consegui 1 milhão de kwanzas, foi da minha poupança, vou me mimar, vou viajar. Há pessoas que viajam, fazem viagens. Enquanto que há outros que dizem que não. Eu posso usar esse dinheiro, né, que seria para viagem, vou investir. Vou investir, sei lá, vou investir em um título de dívida pública, com uma maturidade de 1 ano, com uma taxa de juros de 16,5%.
que semestralmente vai me pagar 2 vezes, quer dizer, ele recebe semestralmente ao ano. Então essa pessoa, ele vai ter um retorno. E ele pode ir vivendo, investindo os juros que ele ganha, vai reinvestindo. Para que dentro num período de, se calhar, 7 anos, essa pessoa possa, então, essa pessoa ter retornos que lhe permitem viver aquele sonho que ele adiou lá atrás. Ou postergou, deixou para depois. Então, é um conceito muito e muito importante. Né? Nós precisamos aprender a adiar a gratificação. Precisamos aprender a adiar a gratificação. Doutor Cacopa, não sei se tem algo a dizer, parece que quer dizer alguma coisa, fica à vontade. Sim, quer dizer, acredito que temos que ver a dinâmica que vamos ter que ter, porque tem muitas questões que estão a ser feitas e eu gostaria que tivéssemos essa dinâmica também, para não perder o fio, claro, né? Não sei se, porque ainda estamos a falar para pessoas assalariadas, para pessoas que trabalham, né? Falta aquelas pessoas que não trabalham. E tem várias questões que estão a fazer, pode fechar o teu fio de pensamento e posterior podemos, assim, dar abertura, espaço para algumas questões e pronto, depois podemos continuar. Tá bem, então eu vou concluir, né, com esses os steps para então alcançarmos a independência financeira. Não é uma fórmula mágica, né? Nós falamos da mudança de mente, falamos da orçamentação, falamos de fazer poupança, falamos de adiar a gratificação, que é o conceito do pay yourself later, e estabelecer um plano de investimento. Né? Só tem que ter um plano, pessoas têm que ter plano. Estabeleça um plano de investimento de acordo com o teu perfil de investidor. Aqueles que estão propensos a fazer investimentos de maior risco, e quanto maior o risco, maior são os retornos. Aqueles que não gostam de correr risco, não gostam de fazer investimentos que podem perder tudo que têm. Então é importante que disse que poupar é para as crianças, os mais velhos investem. Então todos temos que sair dessa fase de criança para adultos. Tudo bem, tu já poupaste, mas tens que ter em conta que se o teu dinheiro permanecer no banco, vai perder o valor. É o conceito do time value of money, que o dinheiro com o passar do tempo perde valor. Isto por quê? Porque o preço dos bens e os serviços com o passar do tempo vão aumentando. Aquilo que tu poderias comprar ontem com 5 anos, daqui a 2 semanas, um mês, tu já não consegues comprar. Então, a necessidade, para se fazer face a essa inflação, tu precisas tirar o teu dinheiro do banco, que está a perder valor, e investir. Tu precisas investir. Faça qualquer coisa, mano. Faça qualquer coisa. Falamos de comprar mota, vender gelado. Quer dizer, falar de finanças em Angola, nosso contexto, nós temos muitos preconceitos que precisam ser quebrados. Né? Nós ainda vivemos muito de aparência, nós não conseguimos sair pela rua e se calhar montar uma tenda. E no princípio aqui em Angola, quando começou o negócio das rolotes, é com toque, tem um receio. Então ainda precisamos desconstruir muita coisa se queremos alcançar a independência financeira. Faça qualquer coisa, venda um gelado, uma mota, aqueles que têm mais condições, invistam em ações, em títulos de dívida pública, tudo isso para quê? Para que possa já dar esses passos para diversificar a tua fonte de renda. Né? E deixa-me concluir nestes steps dizendo que há necessidade sim de investir também a nível intelectual, leia bastante. Né? Aquele conceito do mastermind, que é tu estares ao lado de pessoas que já estão onde tu queres chegar. Ouvir pessoas que já têm um estilo de vida, já investem naquilo que tu queres investir. À medida que tu vais convivendo com essas pessoas, então, a crença de que também é possível em tua vida vai se tornando cada vez mais real. Então, doutor Cacopa, eu dou uma pausa, fico por aqui dando uma pausa, que é para dar lugar às questões que... Quero agradecer ao doutor Eduardo pela explanação. Eu também tenho umas questões mais realísticas e não foge muito daquilo que os nossos companheiros estão aqui a mencionar, para sermos mais prontos, como se diz na gíria, pão, pão, queijo, queijo, mais reais. E muito obrigado pela explicação. A primeira questão
foram 4 questões que são praticamente quase a mesma coisa, ok? A primeira questão temos deixa-me só cá espelhar aqui. Temos questão do senhor, do nosso mano Olívio Leonardo, temos a questão do nosso companheiro Júlio Xavier, ok? Mas que não é quase a mesma coisa. Vou começar com a do Júlio Xavier, que está aqui com um salário de 200 mil kwanzas. Como posso ter uma independência financeira com o custo de vida atual no nosso país? Essa questão também foi feita por um outro companheiro, ok, que ele mencionou sobre o vencimento de 100 mil kwanzas. Deixa só espelhar aqui, que é para responderes de uma vez, ou não sei se podes responder já, mas Não, é quase a todas mesma coisa. Sim, as não relacionadas, pode já dizer. Estão todas relacionadas. Temos aqui do nosso companheiro Rodrigues Manzelar. Tema bastante importante para a sustentabilidade de um cidadão e para as famílias. Mas gostava que o senhor Eduardo traga à tona exemplos reais de um funcionário na qual o salário por força do emprego é menor que o custo de vida e a cesta básica. Exemplo, eu, Manzela, ganho 100 mil, ok? Custos, ok, 100 mil. Cesta básica alta, paga o colégio, água e luz, e paga faculdade e táxi. E vive distante, tem questões de doenças. Como é que esse indivíduo irá gerir estes 100 mil, ok? E a mesma questão também é do nosso irmão Olívio Leonardo, que também referenciou a questão do nosso vencimento e a cesta básica que está alta, ok? Como podemos organizar financeiramente num contexto como o nosso, em que existe uma discrepância muito grande entre as receitas, ok? Então, esse do nosso irmão Olívio irá requerer uma atenção, porque acredito que será necessário explicar detalhadamente métodos eficazes para podermos guardar aquelas 10% e tudo mais, que é para dar certos exemplos para melhor as pessoas entenderem. Então, acho que pode responder, doutor, não sei se está em condições. Sim, eu acredito que a questão levantada pelo Manzelas, né, é pertinente e, se calhar, abarca também já aquilo que foi a questão colocada pelo Júlio. Uhum. Né? E doutor Cacoper, nós não podemos estar aqui a tentar fantasiar as coisas. Certo. Né? Desculpem aqueles que se calhar esperavam que eu pintasse alguma coisa. Eu não tenho muito dom para ser pintor. Eu gosto de falar as coisas tal como elas são. E em outras realidades, e as questões que foram aqui colocadas estão muito ligadas a essa inflação galopante que se tem presenciado no nosso país, em que hoje o preço de um produto difere e muito com o dia da manhã. Né? Hoje temos um preço e amanhã o preço altera, né? O preço sobe. Em outras realidades, nós vemos que a taxa de inflação, né, é ajustada, ou seja, o salário das pessoas é ajustado de acordo ao aumento da taxa de inflação. Há países que fazem isso. Se a taxa de inflação subiu 5%, ajusta-se o salário das pessoas a 5% para fazer face a essa inflação. Mas na nossa realidade, isso não é possível de todo. Isso eu acredito que, se calhar, poderia, em vez de ajudar a mitigar a inflação, poderia aumentar a inflação. Por quê? Porque, se calhar, porque nós teríamos produtos escassos, produtos continuarão sendo escassos. As pessoas com maior poder de compra iam adquirir mais esses produtos, e quanto mais escasso o produto for, maior é o preço desse produto. Então, creio que é uma realidade que não se aplica ao nosso contexto angolano, não se aplica de todo. E nós temos um cidadão que ganha 100 mil kwanzas. Né? Claro que, se calhar, eu precisaria de mais detalhes, se é uma pessoa que vive sozinho, se vive com os pais, mas ela disse que tem custo com colégio, tem custo com transporte, com alimentação, ganha 100 mil kwanzas. Companheiro, numa realidade como a nossa, em que o saco do arroz está acima dos 15 mil kwanzas, entre outros produtos da cesta básica, com 100 mil kwanzas,
vai te ser muito difícil alcançar a independência financeira. Tu não tens como, deixa-me assim te dizer, porque os custos que estás a dizer, custo com o colégio, subentende que tu tens filhos, tu tens filhos, né? Tens a esposa, tu tens filhos, com 100 mil kwanzas, 100 mil kwanzas que tu tens, tu não vais alcançar a independência financeira. Por quê? Porque a tua renda não será suficiente para fazer face às tuas despesas mensais e ainda assim poupar. Não será suficiente. Então, o que essa pessoa tem que fazer, no caso do Manzelas, no caso em outros casos, se calhar, de outras pessoas, vimos também alguém dizendo que alguém que tem uma renda inferior, se calhar ao salário mínimo estabelecido no nosso país, essas pessoas devem enveredar esforço, e só duas maneiras de ganhar dinheiro: ou colocando o nosso dinheiro para trabalhar para nós, ou nós próprios trabalhando. Mas no caso dessas pessoas, eles próprios têm que trabalhar, têm que procurar outros trabalhos para aumentar a sua renda. Esse é o único conselho, essa é a única recomendação que eu dou para essas pessoas. Esqueça a independência financeira, e se foca em conseguir um emprego, meu irmão, você não vai ter que ralar, vai ter mesmo que te esforçar. Vais ter que te esforçar para que você consiga, então, ter alguma almofada, algum conforto para atender as tuas despesas. Então, esqueça ainda a independência financeira e se foca em dar resposta às tuas despesas básicas. É isso que eu digo para aqueles que têm uma remuneração de 100 mil com família, uma remuneração abaixo do salário mínimo mensal. Esse é o conselho que eu dou, Dr. Cacopa. Ok, muito obrigado, doutor Eduardo. Gostaria também para além daquilo que o doutor Eduardo disse, nós sabemos que o banco também pode fazer empréstimo, principalmente para aqueles que têm os seus contratos, ok? De 3 meses, 6 meses, 1 ano, o banco dá essa abertura para fazeres um crédito para salário duplo ou salário de 3 meses ou de 6 meses, dependentemente do teu contrato de trabalho que tu tens, que pode te facilitar para, a partir desse crédito, tu podes ter um investimento, ok? Para além daquilo que o doutor Eduardo já frisou, que outros trabalhos, podes também, ir para o banco, se tens um investimento que achas que é seguro, apesar que um investimento não é 100% seguro, mas podes acelerar este processo para aqueles que têm dificuldade de encontrar outros trabalhos. Não sei se o doutor Eduardo também pode dar uns chegas nessa. Doutor Cacopa, eu acredito que recorrer ao empréstimo é uma situação que precisa ser bem analisada, porque um cidadão que ganha 100 mil kwanzas, né, vai pedir empréstimo de quanto? Vão lhe descontar quanto? O banco tem que ter em conta a taxa de esforço, porque tem que lhe descontar um valor que não vai lhe dificultar com que ele dê a resposta às suas necessidades do dia a dia, mensais. E normalmente o banco desconta por ali 50% mensal. Depende muito da taxa de quanto o indivíduo, da taxa de esforço, quanto o indivíduo ofere. Então, se com 100 mil kwanzas ele já está a lutar, vai mais pedir crédito, vai lhe descontar quanto mensal, vai começar a receber quanto mensal? 50 mil? É complicado. E olha que investimento não é assim que tipo, investiste hoje, amanhã já está te dando lucro. É quem fica 2 anos à espera de retornos, mano. Então, você se preocupa ainda em ter outro trabalho. Não com calma, zelar calma. Então, não sei se temos mais questões do Dr. Cacopa. Temos, deixa-me só verificar aqui, temos 5 questões da nossa jovem Aurora. Ela, deixa-me só ver aqui, subir mais um pouco. Ela disse, quando é que gastamos bem o nosso dinheiro? Quando é que gastamos bem o nosso dinheiro? Certo. Quando é que gastamos bem o nosso dinheiro? Essa questão é muito subjetiva, né? Ela, se calhar, se pudesse
a ser bem mais específica, porque para mim, o que é que significa gastar bem o meu dinheiro? Gastar bem o meu dinheiro para mim é ter despesas, né? É ter despesas no mês que essas despesas não excedam o meu rendimento, né? O salário que eu recebi no mês. Quando eu consigo poupar, né, nos termos que eu defini a minha poupança, para mim eu gastei bem o meu dinheiro. Para mim eu gastei bem o dinheiro porque o meu dinheiro todo não foi dado ao consumo. Para mim, eu gastei bem o meu dinheiro. Certo. Agora, deixa-me só ver. Agora, a questão do nosso irmão Leonardo, ok, que dizia que como nos podemos nos organizar financeiramente no contexto, acho que não foge muito daquilo que os irmãos, que alguns companheiros já frisaram, mas acredito que está muito ligado em como, apesar que o Dr. Eduardo já explanou muito bem, como nós devemos, os passos que devemos ter para melhor organizar as nossas finanças. Então, não sei se poderia voltar a ser mais claro quantas percentagens poderia aconselhar, que a pessoa poderia talvez reservar mensalmente. Então, acho que... Estava aqui a tentar procurar a questão Posso ajudar? Está aqui, acho que já localizei. Como podemos nos organizar financeiramente num contexto como o nosso, em que existe uma discrepância muito grande entre receitas e despesas? Tá bem, já companheiro, sim, companheiro Olívio, doutor Olívio, quer dizer, uma coisa é organização. Até o pobre pode ser organizado. Eu tenho um amigo que diz que eu não sou rico, eu simplesmente sou um pobre organizado, porque me confundem com rico. E aí ele diz isso. Até o pobre pode ser organizado. Né? Então, uma coisa é organização, e organização todos nós podemos ser organizados. Certo. Todos nós podemos ter uma organização financeira, que são aqueles passos que nós já dissemos anteriormente. Né? Fala essencialmente de ter o teu orçamento ali todo bem dividido, o que é que vai para, o que é que são os gastos que tu tens mensalmente e o que é que tu podes poupar. Isso é organização. Essa pessoa, no final do mês, ele consegue olhar para a sua planilha, para a sua folha, para o seu orçamento e dizer, poxa, eu gastei muito com combustível. Fui para onde que gastei tanto com combustível? Para ter que reduzir. Às vezes o irmão ou o companheiro, o doutor, quando sai do serviço, gosta de ir na marginal. Vou ir ver o mar, porque isso me acalma. Está aí muito na marginal, está gastando muito com combustível. Corta isso na marginal. Então, todos nós podemos ser organizados, ou ter uma organização financeira. Outra coisa é a capacidade ou a possibilidade de, com base na minha receita, investir. E isso é algo que requer um estudo, né? Porque se o Dr. Olívio me dizer que quer investir, nós precisamos sentar, olhar para as finanças, quanto recebe, com o que tem gasto, fazendo os ajustes, vermos quanto pode poupar mensalmente e vermos o tipo de investimento que melhor coaduna com o teu perfil de investidor e com o capital que tu conseguiste acumular durante esse tempo de poupança. Então, acho que esse é o subsídio que eu poderia dar. Doutor Eduardo, eu gostaria, acho que essa questão do doutor Olívio é também questão de muitos que cá estão. Vamos, por exemplo, dar um salário assim imaginário, ok? Como pode estruturar, né? Por exemplo, tenho um salário, eu ganho 100 mil, 150 mil kwanzas. Quanto é que o doutor Cacope ganha? Não temos que ser realistas. Não, quer dizer, a ideia aqui é criar, acho que a questão está muito ligada para métodos de, além de ser organizado, mas estrutura, por exemplo, como realmente eu devo estruturar o meu salário, quantas percentagens poderia ter, o geral, a regra geral, pode não se aplicar na realidade de muitos cá, mas pode ser uma fórmula que pode talvez ajudar aqueles que nos ouvem. Tem um salário, seja qual for o salário, quais são os métodos que muitos usam, o mecanismo que muitos usam para melhor saberem guardar o seu valor para depois investir? Doutor Cacopa, se nós formos na internet, ou se eu abrir agora a internet ou alguns livros, vai nos dizer que, olha, tu tens que
guardar 40% do teu salário, 35% do teu salário, 25% do teu salário tens que guardar para poupança. Isso é o que está na internet, isso é o que está nos livros. Certo. Mas na prática, eu não tenho condições. Eu que ganho 100 mil kwanzas, vou reservar 25 mil kwanzas no mês para viver com quanto? Com 75? Não vou conseguir. Certo. Então eu não tenho, eu particularmente, não vou te dizer, não vou te dar porque tens que guardar do teu salário, tens que tirar 40%. Não. Tu tens que fazer, é o que nós dissemos. O salário caiu, está ali, pá. Certo. Tens que olhar para as tuas despesas. Certo. O foco está ali nas despesas, com o que eu tenho gasto. E procurar cortar ali alguns gastos, poupar um pouquinho para sobrar alguma coisa a mais. Estamos a falar daqueles que já têm assim uma remuneração aceitável, né? 300, 400, 500 mil acima. Olhar com que tem gasto, cortar alguns gastos. E com base nisso, o que sobrar mesmo é o que tu poupas. Tu vais poupando. Algumas coisas que tu queres fazer agora, que tu podes deixar para depois. Queres ir conhecer China, queres ir para Tóquio, queres ir para Xangai. Deixa isso para depois. Guarda o cumbu. Acumula. E quando tiver um cumbu assim na conta, uns 2 paus, 1,5 pau, 1 pau, vamos voltar aqui, vamos falar como é que você vai investir assim 1 pau. Tá, doutor, muito obrigado. Acho que o tempo já nos deixa. Tem uma questão que eu havia mencionado, que aqui o nosso companheiro Pedro Sapalo realçou, sobre aqueles que não são assalariados. Queremos ouvir, né, ouvir os não assalariados e juntando a satisfação em Deus. E tem outros comentários que depois irei aqui exibir, são também questões, acho que vamos deixar para mais tarde. Sim. Eu ainda temos que concluir com a satisfação em Deus. Sendo claro, não muito longo, devido também ao tempo, acho que nem todos, acredito que nem todos têm possibilidade de nos acompanhar. Não sei se alguns meteram net ao dia, não sei, mas de qualquer das formas, acho que mais tarde pode entrar na página e acompanhar detalhadamente aqui a live para aqueles que não têm possibilidade. A questão foi aqueles que não trabalham. Certo. Bem, a princípio, temos que orar. A oração, né, e o Dr. Cacopa, que é o CEO da Fundação Cristocêntrica, uma página com caráter cristão. E eu sou cristão e acredito na oração. Sim, há muitos que têm orado já. E não basta só orar. Temos que orar e entrar em ação. Temos que orar e entrar em ação. Então, aquele que não trabalha, não tem como falar de poupança, de investimento, de independência financeira para quem não trabalha. Quem não trabalha tem que conseguir um emprego. Para essas pessoas, eu posso dizer que não desista, tenha fé, tenha persistência, continue batendo as portas, continue se mostrando útil para a sociedade, as tuas valências. E eu posso te garantir que cedo ou tarde uma outra porta vai se abrir. Né? Acredito muito na lei da semeadura, né? Que se tu te esforçares, tu persistires, tu te mostrares disponível para a sociedade, então cedo ou tarde uma outra porta, poderá não ser aquele emprego dos sonhos, mas uma outra porta vai se abrir. Então, para essas pessoas é que não desistam, né? Continuem firmes, persistentes, que cedo ou tarde uma outra porta vai se abrir. Eu acredito que a questão do nosso companheiro sobre aqueles não assalariados, do senhor Pedro Sapalo, acredito que é para aqueles que não têm mesmo fonte de renda, porque muitas das vezes quando falamos a expressão eu não trabalho, subentende-se que é no privado ou no Estado, mas existem aqueles que têm seus próprios negócios, ok? Que vendem alguma coisa na praça, tem alguma coisa, né? Não é muito, mas é uma fonte de rendimento que eles têm. Então, acho que é melhor clarificar aqui. Estamos a lidar também com muitos públicos e alguns podem criar confusão naquilo que é nesse tipo de questões, quando se fala de não trabalhar, mas quando se mencionou especificamente que não é assalariado, subentendemos que é aqueles que não têm mesmo nenhum emprego.
Sim. que não tem nenhuma fonte de renda. Sim. Ok? Não talvez fazer confusão com aqueles que não estão no Estado nem no privado, mas têm seus negócios e conseguem se virar diariamente. Então, acho que podemos coadunar com a questão da satisfação em Deus, ou não sei se temos antes outros subtemas que vamos aqui mencionar, mas, ok, desta feita, que estamos a falar sobre a independência financeira e a satisfação em Deus, vivemos numa sociedade muito líquida, muito consumista, muito imediatista, e o doutor Eduardo frisou e muito bem, pessoas que, pronto, querem viver uma vida que não é deles em função da mídia, em função da sociedade em que nós vivemos. Alguns são influenciados em quererem aparecer uma coisa que não são. Para aquele que é cristão, para aquele que vai para a igreja, alguns até têm esse preconceito que, pronto, cristão deve ser mesmo pobre, financeiramente é sinônimo de humildade, que não pode sonhar. Quando o irmão tenta sonhar, quer crescer, quer ter dinheiro, alguns acham até que é pecado. Então, como é que podemos contextualizar essa satisfação? Satisfação em que medida, em que perspectiva? Como é que podemos compreender essa independência financeira e a satisfação em Deus? Bem, doutor Cacopé, há um ponto muito importante, e se calhar a questão seria, porque há muitos que, claro, querem essa independência e vivem trabalhando freneticamente, e esquecem as famílias, o lazer, o estar com os amigos, e há coisas em nossas vidas que são inestimáveis. Falo da família, dos amigos, da felicidade, da liberdade. E, desculpa, a melhor maneira de manter essas coisas é saber a hora de parar de correr riscos que possam ameaçar o bem-estar da família, da nossa liberdade e não só. Né? Há muitos que tornam-se escravos desse sonho cor-de-rosa. Tornam-se escravos desse sonho cor-de-rosa. São pessoas que, conforme a Bíblia diz, né, lá em Timóteo, Bíblia em 1 Timóteo 6, 8, não sei se me permite fazer a leitura. Está à vontade, está à vontade. Aqui não 1 temos... Timóteo capítulo 6, versículo 8 a 10, diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se trespassam a si mesmos com muitas dores. Diz que os que querem ser ricos caem em muitas tentações e em laços, né? Então queremos dizer que busquemos a independência sim, mas com os pés bem assentes no chão, sabendo que as coisas poderão dar certo ou não. E que mesmo quando as coisas não derem certo, não significa que é o fim de tudo. Certo. Que quando as coisas não derem certo, não significa que Deus nos desamparou, Deus nos abandonou. Que quando as coisas não derem certo, não significa que tu és uma pessoa, se calhar, desprovida de saber ou que fizeste as coisas de forma errada. Mas precisamos aprender com os nossos erros. Precisamos ser gratos por aquilo que nós já temos, por aquilo que nós já alcançamos. E dizia o Dr. Billy Graham que nenhum sucesso compensa a perca da família. Nenhum sucesso compensa a perca da família. Então, não adianta trabalharmos como escravos em busca da independência financeira e estamos a deixar para trás os nossos. O momento com a família, com os amigos. E quando as coisas não dão certo, você entra em estresse, em depressão e torna-te escravo daquilo. Mas precisamos ir à busca dessa independência financeira com sabedoria, olhando para Deus,
sabendo que nem sempre as coisas vão dar certo e que mesmo quando não der certo, até o errado pode cooperar para o nosso bem. Há sempre alguma outra lição que nós podemos aprender, porque até é uma experiência que fica. E algo muito importante, Dr. Cacope, precisamos ter paciência, ser pacientes. Precisamos ser pacientes. Há uma nota. Se nós formos pegar a lista das pessoas mais ricas do mundo, só vamos encontrar uma pessoa que está abaixo dos 40. Todos estão nos 50, adiante. Quer dizer, levaram tempo para construir o seu patrimônio. Então, você jovem, em 3 anos, que quer ser rico, é com paciência, mano. Certo. Temos que ter paciência e esperar em Deus, né? Falo para aquele que é cristão, aprender a esperar em Deus. Não vivamos acima das nossas capacidades, possibilidades. Não te ponha uma pressão, não conseguirás dar resposta a essa pressão. E por vezes a pressão é social, por vezes a pressão é do companheiro, da companheira, da esposa, que vive olhando para a vida da vizinha, o colega de trabalho, que já tem carro, já tem 2 casas, você não faz nada, você não. Vivam de acordo com a vossa realidade, dentro do vosso tempo. Então, Certo. eu se calhar terminaria repetindo a dica do Dr. Billy Graham, que nenhum sucesso compensa a perda da família. Ok, muito obrigado, doutor Eduardo. Passamos o tempo estipulado. Todavia, a ideia aqui é não correr, mas é tentar compreender. Eu gostaria de dizer aqui aos nossos, às pessoas que nos estão a ouvir, gostaria também de cumprimentar aqui o nosso doutor Matheus Chipopa. Nós temos no grupo do WhatsApp, aqui se conseguem ver na descrição do Dr. Eduardo Antônio, o projeto Investindo e Crescendo Juntos. É claro que aqui na live nem sempre é possível sanar todas as questões, porque cada um tem dúvidas de acordo com a sua realidade, de acordo com o meio em que vive, mas que o Dr. Eduardo Antônio é alguém que, para além de ser palestrante, que fala muito sobre finanças, é alguém que eu posso dizer que recomendaria para vocês terem um encontro com ele, pode ser também online, para te ajudar a saber a tua realidade, a tua situação e como poderá te ajudar. Tem outra questão aqui, pronto, que não sei se ainda podemos abrir uns 2 minutos para questões da nossa jovem, acredito, da senhora Eura Chicavana, por exemplo, falava-se, se o exemplo que o doutor Eduardo mencionou sobre 300 mil, salário de 300 mil, se a pessoa com 50 mil de renda fixa não pode poupar, acredito que pode poupar sim, aquilo foi só um exemplo, foi só uma maneira de dizer, mas que, independentemente do teu salário, da tua fonte de renda, tu podes poupar, mas se te é possível, é de acordo com a tua realidade, de acordo com aquilo que tu vives, as tuas necessidades. A doutora Eduardo, quer dar um chegas relativamente a esta questão? Sim. Acredito que é mesmo isso que o doutor Cacope disse. Mas 50 mil, para quem está na casa dos pais, e faz um negociozinho, tem 50 mil, consegue poupar. Né? Há uns que estão a ganhar 30 mil kwanzas, tem mulheres e tem filhos. A nossa realidade está assim. Há uns até que nem 30 mil kwanzas têm mensalmente. Algumas mamães que eu acredito que vendem tomate na praça, carvão. Não sei se mensalmente conseguem ter um dinheiro que consegue suprir todas as suas necessidades. Tem muitas, não digo questões, mas tem alguns comentários aqui que foi feito, quais são os tipos de livros que poderias recomendar. Olá, peço perdão para aquelas pessoas que não estou a ler o seu comentário ou questão, mas ok, tem essa questão, não sei se pode já adiantar alguns livros que poderias aqui referenciar para aqueles que querem saber mais sobre a independência financeira. Bem, hoje em dia, livros são muitos, doutor Cacope, né? Eu recomendaria primeiro as pessoas que leiam a Bíblia,
Nossa Regra de Fé em Conduta é um bom livro, né? Se calhar a primeira recomendação que daria. E tem boa parte dos princípios financeiros que nós encontramos em outros livros, muitos saem da Bíblia, né? Muitos saem da Bíblia, conceitos de poupança, conceitos de, se calhar, não sermos muito entregues ao consumo, pensarmos no dia da manhã. Muitos destes princípios saíram sim da Bíblia. Temos o livro A Psicologia Financeira, né? A Psicologia Financeira também é um bom livro. O Homem Mais Rico da Babilônia também é um bom livro. Entre outros, são muitos livros. Tu se colocas na internet sugestão de livros voltados à finança, terás várias opções. E mais do que isso, o que eu faço bastante é ouvir muitos podcasts voltados à finança. Tem aí o Primo Pobre. Eu trabalho muito também a minha questão da mente. Ouço muito neurocientista, ouço Wesley Delanogari, que fala muito sobre como funciona o nosso cérebro, como podemos melhorar a nossa performance, como podemos melhorar, se calhar, ser bem-sucedidos nos investimentos, tudo passando pelo cérebro. Então, é um conjunto de livros, de podcasts que vamos ouvindo, que é para maximizar a nossa percepção do conceito de finanças e também para nos dar um boost a nível psicológico, a nível emocional, né, de que se é possível, sim, nós também podemos fazer alguma coisa em prol das nossas vidas, das nossas famílias, da sociedade e desse país que se chama Angola. Obrigado, doutor Eduardo. Eu gostaria de saber, de uma maneira resumida, segundo aquilo que são as tuas experiências, já frisou também na tua explanação, mas gostaria que voltasses para aqueles que nos acompanham, onde é que aconselharia que poderiam investir? Tem muitos que têm seus salários, mas por falta de conhecimento não sabem, nem sabem, além de não saber como começar, não sabem onde devem investir. Então, de uma maneira assim geral, resumida, onde aconselharias que poderiam investir? Bem, o investimento, estava sempre a repetir, né, e não posso atropelar aquilo que é o conceito já estabelecido pelos nossos mais velhos, né, que o onde investir depende muito do perfil da pessoa, do perfil do investidor, e depende muito do capital que tu tens disponível. Certo. Né? Porque, se, por exemplo, alguém me diz que eu tenho 400 mil kwanzas, o conselho que eu vou dar para alguém que tem 400 mil kwanzas na poupança, em onde investir, é diferente que eu daria a alguém que tem 1 milhão de kwanzas. Então, depende muito o tipo de investimento vai depender muito do quanto tu tens e dos riscos que tu estás disposto a correr com este ou aquele investimento. É aí quando entra o perfil do investidor. Então, ficaria muito difícil eu ter que dizer para alguém que, olha, invista em títulos de dívida pública, vai no portal do investidor, tu lá vais encontrar títulos de dívida pública com a maturidade de 1 ano, superiores a 1 ano, que vai te pagar um retorno do teu valor que tu vais investir. Até o ano passado tu poderias adquirir os títulos de dívida a 100 mil kwanzas, 105, 110, e desses 105, 110 tu poderás ter um retorno de 14% semestral, e no final do ano o capital investido seria dado também. Mas esse conselho não se enquadraria a quem gosta de correr risco. Para essas pessoas que queremos dizer que, olha, está aqui as ações da CREP que estão a ser vendidas agora, comercializadas em bolsa, na Bodiva. Invista nas ações da CREP, que é uma empresa do setor petrolífero. É um risco grande que estás a correr, mas imaginemos que é um boom no preço do petróleo, então os teus retornos também serão altos. Então depende muito do perfil do investidor, enquanto essa pessoa tem disponível para investir. Ok, muito obrigado, doutor Eduardo. Acredito que já gostaria de agradecer a todos que ficaram ali a nos acompanhar e também os nossos comentaristas
que incansavelmente foram dando suas opiniões, contribuições, que é muito bom. O que ficou aqui foi que, em primeiro lugar, para alcançar a independência financeira, nós devemos primeiro compreender e mudar a nossa forma de pensar, em desconstruir os nossos pensamentos concernente a certos tipos de conceitos que nós fomos consumindo, porque vivemos num país em que dizem que, pronto, tens que estudar, terminar a faculdade, conseguir emprego para cresceres financeiramente. É um estereotipo de pensamento que foi se construindo muito e muitos de nós jovens fomos caindo nesse tipo de pensamento. Acredito que também a segunda opção que é se organizar. Se organizar está no sentido geral, financeiramente, emocionalmente. O doutor Eduardo também está aqui se quiser depois acrescer. E também precisamos poupar, ok, aquilo que nós ganhamos. Precisamos também adiar a nossa gratificação, que é pagar depois. Pronto, tens o teu salário, não se apresse em comprar constantemente produtos caros para ti. Podes, durante um período, comprares produtos que não sejam muito caros, seja creme, seja roupa. Então, é necessário se mimar, mas com sabedoria. Comprar alguns iogurtes, perfumes, se mima, claro, mas com sabedoria, porque para investir é necessário um sacrifício, é necessário renúncia, é necessário você parar de frequentar alguns lugares, parar de comprar algumas coisas. É necessário teres um foco, teres um objetivo, teres uma meta. Se tu não tiveres uma meta estruturada, e a meta é daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a meta não é daqui a 1 mês somente. Então, precisamos ter punho forte em estar em lugares com pessoas que nos ajudam a crescer também financeiramente. Está interessado, tu não precisas saber tudo sobre finanças, mas existem princípios básicos que é necessário tu teres nesse país que se chama Angola, que as coisas não estão assim tão fáceis. E oportunidades não é só o Estado que dá, não é só uma instituição privada que dá. Você próprio, com o teu conhecimento, podes procurar mecanismos para sobreviveres, criando alguns negócios. É importante nós termos isso. Então, acho que muito obrigado, doutor Eduardo, pela sua participação. Foi uma experiência. Teremos mais encontros, mais atividades. E queria deixar a palavra para se despedir aqui dos nossos companheiros, para nos fechar. Já são 1 hora e quase 1 hora e 30. Então, pode já despedir, deixar algum conselho, alguma palavra para nos fechar. Muito obrigado. A princípio, agradecer ao Dr. Cacope pelo convite formulado. Obrigado. Continue trabalhando no que já tem trabalhado, instruindo muitos jovens por meio da página do projeto Fundação Cristocêntrica. Nós estamos agora também com esse projeto que é Investindo e Crescendo Juntos, e eu depois poderei deixar no comentário o link para aqueles que quiserem tá ligado conosco, nos acompanhar ali no WhatsApp. Tem uma outra questão que não foi bem esclarecida, gostaria de mais esclarecimento, então pode se ligar ali no grupo do WhatsApp, ou posterior deixar uma mensagem que nós vamos adicioná-lo, ou adicioná-la no grupo do WhatsApp, e dizer que é possível. Nós podemos fazer muito por nós, pelas nossas famílias e pelo nosso país. Todos nós podemos. Né? Todos nós podemos, mas isso só será possível se nós primeiro mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos a nossa forma de pensar. Então, quando nós passarmos a crer que é possível, quando nós mudarmos o nosso estilo de vida, quando as nossas ações condizerem com as nossas crenças, com aquilo que nós cremos, então assim nós estaremos a dar passos significativos para a mudança que nós queremos em nossas vidas. Porque não adianta nada tu estares a acompanhar tantas lives, leres tantos livros, mas se de domingo a domingo a tua rotina é a mesma, tu continuas a fazer as mesmas coisas. Então, se queremos mudança em nossas vidas, então hábitos e costumes precisam ser mudados, precisam ser transformados.
E quando assim nós o fizermos, então, veremos os frutos e os resultados. Leva tempo sim, mas eles vão chegar. Então, de minha parte é tudo. Muito obrigado. Fiquem ligados na página, no Instagram, Investindo e Crescendo Juntos, no grupo do WhatsApp, no meu perfil também do Facebook, onde estaremos transmitindo ou dando, né, compartilhando outros conteúdos voltados à educação financeira e outros assuntos também. Obrigado. Doutor Eduardo, muito obrigado. Jovens, você que é cristão, tu podes ser rico, é possível, tu podes ter uma fonte de renda saudável, mas é preciso trabalhar bastante. Está a orar, está a trabalhar, não está a orar só parado, clamar para Deus, dar dinheiro do céu. Deus pode fazer isso, mas é necessário você trabalhar pelo seu suor, buscar, se investir no conhecimento, procurar andar com pessoas que também entendem sobre finanças, pessoas que entendem sobre um tema que tu não tens uma compreensão maior. Então, não limite-se somente a alguns círculos. Muda a maneira de viver, de pensar, de agir, mas precisas andar com pessoas que pensam diferentes naquilo que tu também queres alcançar. É necessário tu teres esse tipo de pensamento. Se tu continuares com as mesmas pessoas, não estou a dizer que tens que deixar de fazer amigos, mas se tu continuares com as mesmas pessoas que pensam da mesma forma, é necessário tu maximizares a tua compreensão, andares com pessoas que também sonham, porque há muitos que não acreditam, não sonham e acham que a vida é só isso, a vida limita-se somente no agora, mas que nós sabemos que podemos usufruir também aqui na Terra as benesses que Deus nos dá, que é também poder viajar, poder comprar um carrito, poder dar uma vida saudável para com os nossos. Mais uma vez, obrigado ao nosso doutor Matheus Chipopa. Vou já aqui também despedir, fechar a transmissão. Obrigado por aqueles que não comentaram, mas estão ali do outro lado. Eu sei que muitos estiveram ali do outro lado, só não comentaram. Também agradecemos as vossas presenças. Então, da minha parte é tudo. Doutor Eduardo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu, pessoalmente, tenho aprendido muito contigo. Ajudaste-me bastante naquilo que é o meu plano anual financeiro. Peguei, fiz e tem funcionado. Então, funciona assim. Então, saudar também o doutor Andresseu, Dende, e os demais que estiveram ali do outro lado. Então, paz, fique bem, que continue a nos ajudar nessa compreensão sobre finanças. Né? Então, é tudo, doutor. Então, estamos juntos. Até amanhã. Salute, salute. Estamos juntos. Salute.